Oi, gente linda do Brasil e do mundo. Nós vamos fazer uma reflexão hoje em relação a karmas, causa e ações. A que se faz, a que se paga. O nome que você vai dar para isso não importa, mas é um assunto muito importante que deve ser super considerado. A palavra karma, eu verdadeiramente fui saber o significado real do que é um karma não tem muito tempo. Depois de vários cursos de espiritualidade, que eu fui entender realmente, porque até então eu achava que karma tinha só ligação com coisas negativas, mas não, existem karmas positivos e karmas negativos. O que é um karma? Um karma você pode trazer de uma vida passada. Karma você pode adquirir aqui nessa vida, de acordo com a sua ação, será essa causa. Ou seja, é um assunto que a gente tem super que levar a sério. Porque muitas situações na vida da gente, a gente atravessa por desafios e se faz de vítima. E fica ali se perguntando, por que comigo? Por que aconteceu comigo? Fulano fez isso, aquilo, não aconteceu, aconteceu comigo. Por quê? Esse karma aconteceu por uma ação que você cometeu. Se essa ação, se você é uma pessoa que acredita em reencarnação, então você pode analisar que pode ser uma coisa de vidas passadas, algo que você cometeu. Um exemplo, vamos dizer assim que eu fui uma mulher que tive casos com inúmeros homens casados. Fui amante de um monte de homem casado. Aí eu me casei, tive meus 3 filhos, estou feliz, a vida está toda perfeita. De repente o meu casamento desmorona, eu descubro que o meu marido tem um monte de amante e troca, cada hora uma. O que é isso, gente? Eu sou a coitadinha, a super santa dona de casa que fico ali sendo traída pelo meu marido? Vamos analisar. Se você não foi uma pessoa nessa vida que foi amante de alguém, que não levou em consideração que aquele homem tinha filhos, que você teve um caso com ele, eu não estou aqui para julgar ninguém e nem dar aula de moral, eu só estou dando um exemplo. Como também, por exemplo, sempre as pessoas te passam a perna. Você tem aquela coisa de ciclo vicioso, você só precisa de pessoas que te passam a perna, que te dá o cano. Também pode ser um karma dessa vida ou de outras vidas. Claro que se é dessa vida é muito mais fácil para a gente enxergar isso. Como é de outras vidas, é mais difícil, principalmente para uma pessoa que não é espiritualizada. O Ho'oponopono, ele ajuda muito a trabalhar isso. Por quê? O que faz o Ho'oponopono? Desfaz laços karmáticos dessa vida e de vidas passadas. Então tem aquela estratégia de escrever, para você escrever igual, no caso, se você é uma pessoa que aí roubou o marido dos outros e agora seu marido aí tá cheio de amante. A razão a qual meu marido me trai, talvez por eu ter tido caso com fulano, com ciclano, com beltrano e não levei em consideração que esses homens eram homens casados, se você sabe. Agora, se você nessa vida não cometeu nada a esse respeito, você vai escrever ali no Ho'oponopono na oração. A razão a qual meu marido me trai. Talvez por eu ter, em outras vidas, sido amante de diversos homens casados, por eu talvez ter destruído outros lares assim. Então, na espiritualidade, é mais fácil de entender isso e trabalhar esses karmas. Mas o que eu quero, na realidade, aqui, não é chamar você para fazer o Ho'oponopono, embora seja algo maravilhoso. É para você entender que toda ação tem uma causa. Eu cresci ouvindo falar que se faz, a que se paga, é a mesma coisa. Que karma. Porque o que você faz, verdadeiramente você vai pagar. Você vai passar por aquela situação mais cedo ou mais tarde. Se não é nessa vida, é em outras vidas. Então, assim, eu acho muito importante a gente levar em consideração as nossas atitudes para não se tornar um karma. Principalmente se você coloca uma intenção na sua atitude. Igual, tem gente que fala, eu vou fazer isso, isso e isso para dar uma lição em fulano. Gente, isso é um karma seguro. Porque a sua intenção, ela te condena. Então, assim, às vezes a gente procura karmas na vida da gente sem querer. Mas é importante, no momento que você está passando por uma provação, analisar bem, fazer uma retrospectiva da sua vida para você talvez imaginar se você não passou por aquilo. Mesmo que você não é uma pessoa assim que tem uma religião muito forte, que reze, mas se acredita em Deus, pede a Deus perdão por aquilo que você fez, para Deus ter misericórdia de você, porque karmas pode te perseguir uma vida toda, e se você não trabalha esse karma aqui nessa vida, esse karma você pode carregar ele em futuras vidas. Não é o que a gente quer. Igual relações mal resolvidas, com amigos, parentes, relacionamentos. Se você sai de uma relação
num relacionamento, por exemplo, amoroso, muito mal resolvido, isso pode se tornar um karma na sua vida. Você pode, em outra encarnação, reencontrar aquela pessoa. E não é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para ser feliz e recuperar as nossas falhas de vidas passadas. Gente, eu estou falando de um assunto para pessoas que acreditam em vidas passadas, em reencarnação. Então, assim, o karma, é importante você entender que ele existe. O karma, ele pode ser positivo e negativo. O karma, se você é uma pessoa de bem, procura fazer o bem sem olhar quem, causa boas ações, isso também é contado. Ou seja, às vezes você é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sempre gostei de ajudar as pessoas, principalmente ao meu redor, necessitadas. Acolher, dar força, ajudar. Então, eu espero dessa pessoa de volta? Não necessariamente dessa pessoa de volta, mas pode acontecer de algum dia eu estar em uma situação, um filho meu necessitando de alguém, aí esse karma retorna. Aparece uma pessoa que me dá apoio naquele momento ou que ajuda um filho meu. Então, assim, não se foca só no karma negativo, porque o positivo ele tem também. Então, procure mais fazer o bem para você receber karmas positivos. E o mal, se te acontece algo, analisa. Não se coloca na posição de vítima, que no momento da dor a gente se coloca, mas com sensatez, com muita fé em Deus, a gente procura entender que aquilo ali tem uma razão, e a maior razão disso é um grande ensinamento, porque todo o karma ele traz consigo, às vezes, uma porrada na cara, mas ele te ensina muito. E procura aprender, porque isso é muito importante. Espero que você tenha gostado dessa reflexão do dia de hoje. Eu achei interessante porque eu ando conversando muito sobre esse assunto, né? Para entender os acontecimentos do dia a dia, para ter mais facilidade de lidar com os desafios e também para passar para pessoas, às vezes, que aconteceu alguma coisa de ruim, ai, coitada, eu faço algo de ruim, não tem pena do outro, não é por aí, não é assim que a banda toca. Um beijo no seu coração.